os que estão aí em casa para esse tempo da EBD e os que vão ver posteriormente esta aula. Vamos iniciar com uma breve oração e dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Senhor, muito obrigado por esse tempo de poder abrir a Tua palavra, conhecer-te mais e conhecendo o Senhor, o nosso coração se dispõe a Te adorar mais, a Te honrar mais com a nossa vida e o nosso desejo é esse neste dia, Deus. Por isso, nos abençoe aqui em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando a revista Personagens ao Redor da Manjedoura. Já estamos hoje chegando aí nas lições 9 e 10. A partir da semana que vem, nós iremos para uma nova fase da EBD, a partir do tema que a nossa igreja vai trabalhar, que é conhecendo Jesus e tornando-o conhecido, mas nós continuaremos usando parte dessa revista, tá bom? Então, ela ainda continuará sendo útil para nós no mês de janeiro. E a partir de fevereiro, com a graça do Senhor, vamos dar continuidade agora, já olhando para a Páscoa e estudarmos os personagens ao redor da cruz. Então, esse é o nosso planejamento. Vamos ver o que Deus tem reservado para nós. Pois bem, hoje a nossa lição vai tratar sobre dois personagens, ou dois grupos de personagens, né? Herodes e os magos. Nós vamos lidar com isso, se refere à lição 9, que se trata dos magos, e a lição 10, que se trata de Herodes. Eu juntei as duas porque estes personagens estão juntos no mesmo texto, que é Mateus capítulo 2. Então, convido você a abrir a sua Bíblia neste texto. Eu vou ler, por favor, acompanhem. Eu vou ler do verso 1 ao verso 12. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Veja que texto interessante, gente. Todos nós vimos isto, conhecemos a história, e eu quero trabalhar especialmente aqui um contraste entre Herodes e os magos. Quem era Herodes, quem eram os magos? O que fez Herodes diante do nascimento de Jesus e o que fizeram os magos diante do nascimento de Jesus.
Você pode acompanhar no slide aí. E agora vamos tentar responder esta pergunta: quem foi Herodes, descrito como o Grande? Isso é interessante porque na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos vários Herodes durante a história bíblica. Mas, no caso desse texto, nós estamos falando de Herodes o Grande, o governador da Judéia. É impressionante conhecer a história desse homem, porque ele não era judeu. Na verdade, a família de Herodes é uma família sobrevivente do povo de Edom, os edomitas, que sobreviveram ali às grandes invasões da Síria, da Babilônia, às grandes guerras. Poucos restaram, e então essa família restou e se alinhou com Roma de tal forma que foi constituída a ela o direito de governar sobre a Judéia. Então, Herodes recebeu do seu pai essa oportunidade de ser o governador ou o rei da Judéia. E olha só, ele começou a governar a Judéia no ano 37 a.C., certo? E ele governa até o ano 4 a.C. e morre. É datada a morte de Herodes no ano 4 a.C. Espera aí, mas como Herodes morre no ano 4 a.C. e Cristo já havia nascido? Veja, não tem algo interessante aí? Nós vamos ver que o nosso calendário, que é contado a partir do ano 0 depois de Cristo, na verdade não expressa corretamente o nascimento de Jesus. Jesus nasceu por volta do ano 5, talvez 6 antes de Cristo. Então, quando o nosso calendário começa, o ano 0, Jesus já devia ter 5 ou talvez 6 anos de idade. Então, só uma curiosidade para os irmãos, para entendermos quem foi Herodes o Grande. Esse homem foi responsável pela reconstrução ou reforma do templo em Jerusalém. Nós sabemos que o templo construído em Jerusalém, no Monte Sião, foi primeiro construído por Salomão e destruído na invasão dos babilônicos. Depois de 70 anos, o povo começa a retornar. Esse templo é reconstruído ali por Zorobabel, os profetas Ageu, Zacarias, todos estão envolvidos nesse processo de reconstrução do templo, mas o templo é reconstruído, mas muito distante do que foi um dia. Então, passa-se o tempo, novas invasões e tudo, até que Herodes o Grande decide reconstruir o templo e reformar o templo. E ele faz uma grande reforma nas estruturas do templo, e ele é conhecido, então, por isso, como o reformador do templo de Jerusalém. É notório que Herodes também, como não judeu, recebeu muita oposição do povo judeu, porque, veja, quem governava os judeus deveria ser um judeu, porém Herodes não era judeu. Então, o que ele fez? Herodes chama, já no início do seu mandato, digamos assim, os principais líderes e, pasmem, ele tira o poder desses homens, ele assassina muitos sacerdotes, muitos líderes, sacerdotes da linhagem de Levi, e ele mesmo institui homens para serem sacerdotes. É interessante como Herodes age para conseguir influenciar o povo a partir da religião. É isso que Herodes faz. Então, esse homem é descrito assim nas Escrituras. E ele é o governador da Judéia nos tempos em que Jesus nasceu. Então, essas são as informações básicas a respeito de Herodes o Grande. Vamos seguir adiante, então, pensar um pouco em quem eram os magos. E aqui eu já tenho que
dizer de cara isso para os irmãos. Os magos não eram reis e os magos provavelmente não eram 3. Nós temos a imagem caricaturada, né, dos magos como reis magos e 3 reis magos. E pior, que estão no presépio com Jesus e os pastores. Né? Então, isso não corresponde à narrativa bíblica. Os magos, primeiro, eram homens estudiosos das estrelas. Não eram reis. O termo grego para magos, aqui no texto de Mateus capítulo 2, é magoi. Esse termo é utilizado para aqueles homens que estavam envolvidos no estudo dos astros. E isso poderia ter implicações religiosas ou apenas o estudo dos astros em si. Então nós vemos que estes homens não eram reis, embora trouxessem, sim, presentes a Jesus, como o texto diz, tesouros a Jesus, mas eram homens estudiosos das estrelas. E aqui é interessante notar algo importante que o texto traz. Estes homens não eram do povo de Deus, mas em algum momento da história deles, eles tiveram contato com a revelação de Deus. Esses homens experimentaram, nós não sabemos de que forma, talvez por meio dos judeus que foram dispersos pelo mundo, eles tiveram algum contato, algum relacionamento com as profecias, com a palavra de Deus e tiveram uma revelação especial a respeito do nascimento de Jesus, por meio de uma estrela. Isso é muito importante. Números 24, 17 é um texto curioso da gente pensar. Olha o que diz esse texto, Números 24, 17. Eu vou ler aqui. Eu o vejo, porém, não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa é uma profecia dada por Balaão, aquele profeta que se corrompe, que é comprado pelo dinheiro para profetizar contra o povo de Deus. Porém, na hora que ele vai falar as maldições contra o povo de Deus, Deus muda a maldição em bênção e ele passa a abençoar o povo de Deus. E numa dessas profecias, ele fala sobre uma estrela que procederá de Jacó, um cetro que vem de Jacó para governar as nações. Então, talvez essa profecia tenha uma ligação com a estrela que surge e os magos têm uma revelação de Deus a respeito dessa estrela, que essa estrela os guiaria ao nascimento deste rei que vem governar as nações. Mas o fato é, meus irmãos, o que nós podemos aprender disso aqui é que para conhecermos a Cristo, para chegarmos a Cristo, é necessário uma revelação sobrenatural de Deus. É necessário. O fato do ser humano se aproximar de Deus, de Jesus Cristo, é um grande milagre, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A ideia da morte na Escritura tem a ver não apenas com a morte física, mas uma morte espiritual, ou seja, uma insensibilidade para com Deus, ou seja, uma consciência cauterizada que não busca a Deus, que não tem capacidade de buscar a Deus. Mas quando nós vemos homens buscando ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, isso significa que Ele se manifestou de forma sobrenatural na nossa vida, para que nós pudéssemos buscar a presença dEle. E é isso que acontece com os magos, de forma sobrenatural. Deus se revela por meio de uma estrela e eles então têm acesso a Jesus. É assim, o Senhor Jesus disse no Evangelho de João que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer.
essa ideia de que é preciso ter uma revelação especial, sobrenatural, para que o homem busque a Deus. Se você busca ao Senhor hoje, se você ama a Jesus, se você já o aceitou no seu coração, é porque Deus te conduziu até Cristo. É porque Deus mudou o teu coração. É porque Ele te chamou internamente e você veio a Cristo logo em seguida. É isso que nós aprendemos com a ideia dos magos sendo guiados por meio de uma estrela. Então já respondemos quem era Herodes o Grande, falamos um pouco da vida dele. Quem eram os magos? Falamos estudiosos das estrelas, eram do Oriente. Nós não sabemos a região exata que os magos eram, mas nós sabemos que provavelmente eles vieram da Pérsia, ali daquela região, porque aquela região era muito forte no estudo dos astros. Na Babilônia surge uma religião chamada Zoroastrismo, que é o estudo ou a adoração às estrelas. Então, eles eram especialistas em conhecer as estrelas e já tinham meio que um sistema de conhecimento das estrelas até bem avançado para a sua época, de nos impressionar. Então, provavelmente, os magos eram dali, mas diferente dos que olhavam as estrelas e adoravam a criação, eles olharam para as estrelas e adoraram o Criador. Veja que coisa interessante, não é? Hoje nós temos pessoas, cientistas, estudando as estrelas de forma científica e adorando a criação em vez do Criador. Não adorando num sentido como os magos do zoroastrismo faziam no passado, mas adorando a criação no sentido de excluir Deus da criação. Isso é interessante. Nós que somos crentes, nós que pertencemos a Jesus, devemos sim fazer ciência da melhor qualidade, mas a grande diferença é que o nosso pressuposto é que existe um Deus que criou todas as coisas e que toda a criação revela a glória desse Deus, revela quem Ele é para nós. Então, o crente faz ciência de um modo totalmente diferente, parte de um lugar totalmente diferente e chega a conclusões que glorificam a Deus. Podemos aprender isso com a vida desses magos. Bem, o que fez então Herodes diante do nascimento de Jesus? Vamos pensar na reação de Herodes à chegada de Jesus. Primeiro, ele convocou os líderes, os sacerdotes do povo e os escribas, porque, vejam, os magos chegam em Jerusalém, que num sentido era a capital da Judéia, e olha só, mais um motivo para pensarmos que não eram apenas 3, porque eles chegam perguntando sobre o nascimento do Messias e causam um verdadeiro alvoroço na cidade. Pensa, uma cidade grande, gente. Jerusalém não era uma cidadezinha ali com seus 5, 10 mil habitantes. Não, era uma cidade grande. Então, para que uma comitiva fizesse tanto impacto assim, deviam ser várias pessoas, vários magos com a sua comitiva composta. Então, nós observamos que eles chegam em Jerusalém e causam um verdadeiro alvoroço na cidade e são direcionados ao palácio e vão ter uma audiência com Herodes. Você pensa que é qualquer um que tem audiência com o governador, com o rei? Não. Mas, de fato, eles chegam lá e comentam que querem adorar o recém-nascido rei dos judeus. E aquilo causa um alvoroço. Olha o verso 3 do capítulo 2 de Mateus. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Ele ficou assustado
E então ele convoca os principais sacerdotes e escribas e pergunta onde o Cristo deveria nascer. E aqui eu acho impressionante qual é a resposta desses homens. Eles dizem de Belém e citam aqui uma profecia de Miqueias 5:2. Eles interpretaram isso. Eles chegaram à conclusão de que o Cristo deveria vir de Belém. E eles falam isso a todo o povo. Então, Herodes, sabendo que o Cristo deveria nascer em Belém, manda os magos para lá. E olha só, Herodes planeja o mal desde já, porque o nascimento do Messias é uma ameaça ao reino de Herodes. Então, Herodes passa a maquinar o mal. Quando a Escritura fala de maquinar o mal, é aquele planejamento minucioso a respeito da prática do pecado e do mal. Olha como ele planeja. O verso 7. Chamou os magos secretamente, para ninguém saber que Herodes sabia onde Jesus havia nascido. Herodes chama secretamente e ele pergunta para eles e pede para que ele seja informado cuidadosamente a respeito do menino. Para quê? E Herodes mente, dissimuladamente, para que eu também possa ir adorá-lo. Uma mentira com a cara lavada. É isso que Herodes faz. Ele está planejando algo ruim, mas está se fazendo de bonzinho ali para os magos. Mas nós sabemos, e a Escritura revela as verdadeiras intenções de Herodes. Os magos então vão a Belém, e Belém de Jerusalém é uma distância curta. Eu peguei um mapa para os irmãos verem. Aqui, essa região verde espero que os irmãos estejam vendo aí, essa região verde é o mapa da Judéia. E nós temos aqui, não sei se está dando para ver, eu vou apontar aqui. Nós temos Jerusalém e logo abaixo de Jerusalém nós temos Belém. É uma distância de mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém para Belém. O que é impressionante, é mais perto do que daqui do centro em Jacareí. Né? É mais perto do que daqui no centro de alguns bairros mais distantes de São José. Os magos então saem de Jerusalém e vão 10 quilômetros rumo a Belém. O que me chama a atenção nesse texto, só fazendo aqui um parêntese, é a forma como esses líderes e o povo de Jerusalém lida com essa notícia. Porque eles ficam sabendo que uns magos lá do Oriente distantes vêm ver o Messias. E eles ficam sabendo que o Messias deveria nascer em Belém. E há uma possibilidade do Messias de fato ter nascido. E o povo, em vez de ir ver o Messias, em vez de buscar saber se era verdade e lá ver de fato, eles simplesmente ignoram a chegada do Messias. Vejam, Jesus já chega rejeitado pelos seus. Essa informação é muito importante no Evangelho de Mateus, porque quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver justamente os líderes religiosos rejeitando a Jesus e aqueles que são improváveis estão crendo em Jesus e recebendo Jesus, como os pescadores da Galileia que era chamada de Galileia dos gentios, o povo que era desprezado viu grande luz. Então, fecha parênteses, essa é uma informação importante para nós. Herodes planejou assassinar o Messias. Olha o verso
16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Um homem perverso, um homem mau. Ele reage à chegada do Messias com rebeldia, com ira, com intenções assassinas no coração. E ele não apenas planeja o mal, mas ele executa o mal e promove grande matança de crianças. Que coisa terrível, que perversidade essa de Herodes. Recentemente, nós ouvimos que na Argentina foi aprovado a legalidade do aborto, se eu não me engano, até 14 semanas de gestação. Veja o tamanho da perversidade, o assassinato de crianças. Crianças que ainda estão no ventre de suas mães. É triste ver o rumo que o mundo toma. Mas nós somos a luz nesse mundo, o sal dessa terra. Enquanto nós, a igreja do Senhor, estiver aqui, nós lutaremos, nós irradiaremos a luz do Senhor para que isso não aconteça no nosso país, não aconteça na Argentina, para que isso não aconteça em lugar nenhum. Aqui, Herodes mandou matar as crianças. Essa foi a atitude de Herodes. Herodes dissimula, mente, Herodes planeja o mal, Herodes fica irado, Herodes executa o mal assassinando crianças que nada tinham a ver com isso. Tudo isso porque o nascimento de Jesus era uma ameaça ao seu reinado. Era uma ameaça ao seu reinado. Mas vamos ver então as atitudes dos magos em relação ao nascimento de Jesus. É muito diferente da de Herodes. Primeiro, eles já chegam em Jerusalém com a intenção de adorar a Cristo. Olha o verso 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles estão com intenção de adoração ao Messias. É totalmente diferente. Herodes queria se aproximar do Messias para assassiná-lo, para destruí-lo. Os magos se aproximam de Jesus para adorá-lo. É incrível como no ministério de Jesus, muitas pessoas se aproximaram dele. Algumas, como Herodes, para matá-lo. Outras, para envergonhá-lo. Alguns escribas, fariseus, vinham questionar, fazer perguntas difíceis para Jesus para envergonhá-lo. Outras pessoas se aproximavam de Jesus por causa das bênçãos de Jesus, das curas que Jesus fazia. Estes eram interesseiros no meio da multidão que só queriam os benefícios de estar com Jesus, não queriam o Jesus em si, mas as bênçãos de Jesus. E havia aqueles que se aproximavam de Jesus com sede e fome de Deus. Estes recebiam Jesus, estes foram salvos. Os outros foram rejeitados e condenados. Nos nossos dias ainda, muitos se aproximam de Jesus com intenções erradas. Muitos se aproximam de Jesus por causa das bênçãos de Jesus. Eu diria até, muitos se aproximam de Jesus para ter a vida eterna. Veja como isso pode ser egoísta da nossa parte. Eu vou me aproximar de Jesus porque eu quero algo que Ele pode me dar. Eu não quero o Jesus, eu quero o que Ele pode me dar. Veja que forma perversa de se relacionar com Cristo.
Nós fazemos isso nos relacionamentos. Nos relacionamos com as pessoas à medida que elas podem nos dar alguma coisa. Quando não tem mais nada a oferecer, então nós jogamos fora aquelas pessoas. Nós desfazemos o relacionamento. Quantos casamentos não terminam assim? Pessoas que estão juntas enquanto a outra pode oferecer algo que ela quer. No momento que não for mais oferecido aquilo, sai fora, divorcia, separa, abandona. Nós devemos buscar a Jesus, não por aquilo que Ele nos oferece, mas por aquilo que Ele é. Ele é Deus verdadeiro, o nosso Salvador, digno de adoração. É isso que nós vamos buscar em Jesus. É isso que significa a conversão. A conversão, aqui acertando, teve uma vez que eu disse que é uma mudança radical de 360 graus. Me corrigiram dizendo, não é 360 graus, pastor, é 180 graus. É isso aí, a conversão é uma mudança radical. Você está andando numa direção, você está adorando a si mesmo, você está adorando a criação, e você entende agora que Cristo é o verdadeiro e único Deus, que Deus, o Deus triuno, é o verdadeiro e único Deus digno de adoração. Então você se arrepende de quem você é, do idólatra que você é, e você se rende a esse Jesus. É isso que significa a conversão, é deixar de adorar os ídolos e passar a adorar o verdadeiro Deus. Os magos se aproximavam de Jesus para adorá-lo. E olha só, eles são perseverantes. Nós vemos a diligência desses homens, nós vemos a perseverança desses homens, porque eles vão até Jerusalém, numa viagem longa, chegam lá, não encontram o Messias e continuam buscando até achar. Você faz isso? Você busca a Cristo até encontrá-lo? Nos seus momentos devocionais, você busca a Cristo até encontrá-lo? Esses homens fizeram isso. Olha o verso 9, o que diz. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eles ouviram que o Senhor haveria de nascer em Belém. O que eles fizeram? Foram para Belém, encontraram o Messias. E viram a estrela. E quando eles viram a estrela, se alegraram. Se alegraram ao encontrar-se com o Messias recém-nascido, o Cristo recém-nascido. Veja como isso glorifica a Deus. Eu gosto muito do que o John Piper fala, resumindo o ensino da Escritura. E ele diz que Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós nos alegramos em Deus. Em outras palavras, quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais Ele é glorificado em nós, mais glória Ele recebe. Quanto mais alegria nós temos na presença de Deus, mais glorificado Ele é na nossa vida. Esses magos estão experimentando uma alegria porque encontraram o Messias. Ah, que alegria é encontrar o Messias. Eu lembro da minha conversão, com 17 anos, o momento em que eu encontrei o Messias pela graça. Que coisa maravilhosa. Ah, talvez seja um dia para que você se lembre daquele dia que você encontrou o Messias. Guiado por Deus, guiado pelo Espírito, você encontrou o Messias. Ele se deixou achar, ele se fez acessível e você, assim como eu, pela graça, unicamente pela graça, se encontrou com o Messias. Oh, que tempo maravilhoso foi esse. E nós podemos nos encontrar com o Messias todos os dias, continuamente,
podemos ter esse relacionamento de gozo e alegria na presença dele. Você tem se alegrado em Cristo? Você tem se alegrado na presença de Cristo? Isso é um sinal da verdadeira conversão, meus irmãos. Às vezes eu vejo pessoas que não têm prazer algum de estar na presença de Deus. Gente que vem para o culto e fica com os braços cruzados o tempo todo, a cara fechada. Gente que não tem alegria no louvor. Gente que não expressa nenhuma alegria na presença de Deus. Que coisa triste. Essas pessoas devem se questionar se verdadeiramente conhecem a Deus. Não tem alegria alguma na presença dEle. Não tem prazer em orar. Não tem prazer em ler a Escritura. Não tem prazer em obedecer a Deus. Não tem prazer nas coisas de Deus. Ora, veja, se você não está assim, nós devemos nos alegrar em Deus, porque quanto mais nos alegramos nele, nas coisas dele, mais ele é glorificado. Ah, você que me ouve nesse momento, talvez você tenha se alegrado nas coisas do mundo, no que o mundo tem a oferecer, mas a palavra de Deus te chama, te convoca a se alegrar em Deus, se alegrar nele. O que adianta dizer que você o conhece, que você conhece a palavra e não se alegrar nele, e não viver para ele, e não praticar essa palavra com alegria? Nada disso adianta. Por isso nós temos muito o que aprender com estes homens. E olha só, no final, verso 11, o que eles fazem. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Prostrando-se, o adoraram. A postura do corpo demonstrando a intenção do coração. É por isso, irmãos, que quando nós estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos orando ao Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, até mesmo o nosso corpo, a postura do nosso corpo é importante diante dele. O corpo expressa aquilo que o nosso coração está sentindo. Quando nós levantamos as mãos, isso significa que o nosso coração quer dedicar a adoração ao Senhor. O nosso corpo fala também. É por isso que algumas vezes, quando nós pedimos, fique em pé para orar, fique em pé para ler a Bíblia, isso significa um sinal de respeito, de reverência. O nosso corpo, meus irmãos, se adequando à presença de Deus também. É claro que podemos orar de outras formas, ajoelhado, sentado, deitado. Nós temos liberdade, mas eu quero que os irmãos entendam que é importante a nossa postura diante de Deus, demonstrando com o corpo a intenção do nosso coração, o respeito, a honra diante da dignidade, da majestade de Deus. Ele não é um igual conosco, ele é o majestoso Rei, o Messias, o grande Deus. É isso. Toda vez que na Escritura o homem se depara com Deus, há um senso de reverência que brota, de adoração que surge. É isso que os magos fizeram ao se prostrar. Mas a adoração deles não ficou só na aparência de se prostrar, de fazer algo. Eles entregaram aquilo que tinham. E eles então deram presentes ao Messias recém-nascido: ouro, incenso e mirra. São esses os 3 presentes que os magos dão. Muita coisa já foi escrita desde o início da história da igreja sobre esses presentes. O ouro apontando para um rei, o incenso apontando para o sacerdócio de Cristo e a mirra apontando aí para o profeta Jesus. Eu não sei se o texto chega a comunicar de fato esse sentido.
Mas o que importa para nós aqui é que a adoração desses homens foi prática. A adoração desses homens não ficou no campo das ideias. Ah, como eu adoro o Senhor. A adoração desses homens se materializou. A adoração desses homens foi prática. Eles serviram, eles ofereceram o que tinham em suas mãos. Eles ofereceram algo a Deus. Isso significa adoração. Não podemos dizer que adoramos a Deus e não entregarmos nada. Não podemos dizer que adoramos a Deus e isso não causar nenhum tipo de oferecimento a Deus. É fácil dizer que adora a Deus e continuar vivendo do mesmo jeito. É fácil dizer que adora a Deus apenas levantando as mãos, fechando os olhos. Mas a verdadeira adoração é se oferecer a si mesmo a Deus. Romanos capítulo 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É não se conformando com o mundo que nós oferecemos uma adoração sincera a Deus. Eu gosto de pensar na adoração em dois aspectos. A Escritura revela isso claramente. Nós temos uma adoração diária, a adoração da vida, a adoração como estilo de vida, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não tem um momento sequer que nós deixamos de ser adoradores. A pergunta é: a quem nós estamos adorando? Esse é um primeiro aspecto da adoração. A boa teologia chama esse aspecto de o culto da vida. É o culto da nossa vida. A nossa vida é um culto a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser culto a Deus. Tudo que nós fazemos ou agrada a Deus ou desagrada a Deus, desde o momento que acordamos até o momento que vamos deitar. Os nossos atos no trabalho, os nossos pensamentos na rua, aquilo que falamos, tudo, as nossas intenções do coração, tudo deve ser culto a Deus. Esse é o primeiro aspecto. Mas há um segundo aspecto que é o que a Escritura chama de adoração comunitária. A adoração coletiva da igreja, a reunião pública, o que eu chamo, e a boa teologia chama de culto público. Aquele momento solene em que o povo de Deus se reúne exclusivamente para adorar a Deus. Exclusivamente, concentrando as atenções, as intenções do coração, as energias do corpo, tudo para o Senhor. É o culto público que nós oferecemos ao nosso Deus. Aqui os magos nos ensinam da importância de adorar ao Senhor. Como você tem adorado na sua vida a Deus? O que você tem dedicado, o que você tem ofertado ao Senhor da sua vida? E agora vamos pensar no segundo aspecto. O que você tem oferecido a Deus no culto público? Você tem vindo cultuar ao Senhor? Não digo esse ano por conta desta pandemia que nós estamos vivendo, mas em situações normais. Você tem vindo adorar a Deus? Você dá importância para a adoração comunitária? Tem crentes que não vêm para o culto público porque tem muito sol, ou tem muita chuva, ou tem um casamento do tio, depois é um noivado do sobrinho, no outro fim de semana é um descanso na praia, no outro é uma viagem para Disney, para o outro é uma ida para o sul de Minas. Cada fim de semana é uma coisa diferente. Outros se prendem no trabalho e trabalham excessivamente, inclusive nos domingos, quando tem oportunidade de não trabalhar. Mas eles escolhem isso. Outros se prendem aos estudos, querem estudar, querem passar no vestibular, querem passar num concurso. Então,
passam a sacrificar a adoração comunitária para fazer essas coisas. Nós, como povo de Deus, somos chamados não apenas para cultuar com a vida, mas para cultuar conjuntamente, em comunidade. É por isso que esse tempo de pandemia é tão sofrível para nós. É difícil demais, porque nós não conseguimos fazer aquilo que somos chamados para fazer de fato, como igreja, prestar culto público ao Senhor. Por isso nós devemos orar, irmãos, pedindo que Deus abrevie esse tempo, para que possamos todos juntos aqui cultuarmos ao nosso Deus, juntos, como a Escritura nos orienta. Que não negligenciemos o culto ao Senhor, que não deixemos de congregar, que não nos apeguemos a outras coisas, porque a adoração a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que os magos fizeram e demonstraram. Nós estamos chegando então assim ao final desta aula, comparando os magos e Herodes. Qual foi a resposta que eles deram diante de Jesus? Herodes, juntamente com os líderes, rejeitaram, com indiferença, com assassinato, com ira, com mentiras, rejeitando a Cristo. Os magos representam aqueles que se achegam para adorar, para glorificar a Cristo. De que lado você está? Nessa aula hoje, de que lado você se encontra? Você tem rejeitado a Cristo? Eu digo para os irmãos, de fato, Cristo é uma ameaça para nós. Ele é uma ameaça ao nosso reino, à nossa vontade, ao nosso desejo. Cristo é uma ameaça para isso. Porque onde Ele chega, Ele reina, Ele governa, Ele muda, Ele transforma. Você deseja isso? Você quer isso? Se você desejar isso, então você está do lado daqueles que o adoram. Mas se você ama mais as trevas do que a luz, você vai rejeitar a Cristo, como os líderes fizeram, como Herodes fez, e como hoje muitos têm feito. Não faça isso. O convite do Salmo 2 é, em vez de se rebelar contra o filho, beije o filho, busque o filho, porque assim você terá comunhão com ele e terá as bênçãos dele. Mas se você rejeitar o filho, não há outro caminho a não ser a condenação eterna. É isso que nós podemos aprender nesta lição de hoje. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia, a sua família, e que você possa, dia após dia, adorar o Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando a nossa aula. Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a aplicar na nossa vida aquilo que estamos aprendendo e a glorificar o Teu nome em todos os momentos, Deus. Dá, Senhor, que possamos muito em breve, novamente, estarmos juntos cultuando a Ti presencialmente, Deus. O culto público que fazemos como igreja. Esse é o nosso desejo, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, fortalecendo-a e fazendo-a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe e até semana que vem. Um grande abraço.